eu vou desvendar os segredos que estão por trás das questões das certificações da AWS e vou mostrar na prática por que as questões estão certas. E aqui eu vou abordar uma questão da prova Solutions Architect no nível Associate. Eu vou trazer a questão, vou trazer as opções para vocês, vou falar qual é a opção correta e vou mostrar na prática como você faz aquilo, como que você aplica. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no nosso canal e já deixar aquele joinha aqui. Beleza? Bora lá, vamos ver que questão é essa da prova Solutions Architect Associate da AWS. Bom, a questão que eu estou trazendo aqui é a seguinte. Um aplicativo é executado em uma instância da Amazon EC2 em uma VPC. O aplicativo processa logs armazenados em um bucket do S3. A instância EC2 precisa acessar o bucket S3 sem conectividade com a internet. Qual solução oferecerá conectividade de rede privada ao Amazon S3? Vamos para as opções que a gente tem. Bom, a opção A é criar um VPC endpoint de gateway para um bucket S3. A opção B, transmitir os logs para o Amazon CloudWatch Logs, exportar os logs para um bucket no S3. A opção C, criar um perfil de instância no Amazon EC2 para permitir acesso ao S3. E a opção D é eu criar um API no Amazon API Gateway com um link privado para acessar um endpoint no S3. Bom, a gente tem várias opções aqui. Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho a questão. Então vamos lá, a ideia aqui é a seguinte, eu tenho uma instância que ela está dentro de uma rede privada na AWS. Então essa rede privada, ela não tem acesso à internet. E para eu poder acessar o S3, que é o Storage de Objetos, o S3 ele é sempre acessível através da internet, através de acesso externo. Se eu estou numa rede privada, eu não tenho acesso à internet. Existem algumas formas de fazer isso, inclusive existe um NAT Gateway da AWS, mas se eu usar um NAT Gateway, eu vou continuar tendo essa conectividade com a internet. E a questão aqui fala o seguinte, a instância C2 precisa acessar o S3 sem ter conectividade com a internet. Então, eu utilizar um NAT Gateway, eu vou ter conectividade com a internet. Então, a resposta certa para essa questão é criar um VPC endpoint de gateway para um bucket no S3. O VPC endpoint, o que ele faz? Ele vai criar um túnel entre a minha rede privada lá da AWS e o serviço do S3 dentro da AWS. Tudo isso através da rede interna da AWS, sem eu sair, sem eu ter uma conectividade externa. Isso aqui vai garantir demais a segurança, vai garantir que os meus logs não passem, não trafeguem pela internet em nenhum momento. Não dependendo do tipo de log que eu estou utilizando, isso é extremamente importante, eu ter esses logs não trafegando pela internet. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente configura isso, como que eu crio esse VPC endpoint e como que a minha aplicação vai acessar esse bucket no S3. Então bora lá que eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer isso na prática, porque o nosso objetivo aqui na Cloud de Treinamentos é trazer tudo na prática, experiência prática para vocês a nível de AWS. Então bora lá, vamos ver como isso funciona. Bom, eu estou aqui já na minha conta da AWS, então aqui na minha conta da AWS eu vou ter... Eu tenho duas instâncias EC2 para fazer esse laboratório e mostrar para vocês. Eu criei duas instâncias EC2, tá? Uma delas é uma instância que eu estou chamando de app, que é uma instância pública, onde eu consigo acessar ela através da internet, que é essa instância aqui, ó, que eu estou conectado. Então ela tem o IP 10.0.0.103, que é essa instância aqui, app, ó. E eu tenho uma instância interna, que é essa aqui. E essa instância interna, você pode ver que ela não tem nem IP público, e ela tem um outro IP aqui embaixo. Então eu quero que essa instância interna acesse o meu S3. Aqui, deixa eu abrir um S3, que é o Storage de Objetos, onde eu tenho aqui vários buckets. E aí eu criei um bucket aqui. Eu tenho vários buckets, eu tenho que pegar um bucket privado aqui, ó, esse bucket que não é público. Site Web App, por exemplo, é um bucket que está privado. Então eu não consigo acessar ele através da internet. Eu só consigo acessar ele com permissões de usuário. No momento que eu criei essas duas instâncias aqui, o que que eu fiz, tá? Eu atribuí uma função. Então, você lembra que na questão a seguir dizia para criar um perfil de instância no Amazon EC2
para permitir acesso ao bucket S3. Esse perfil eu preciso criar igual, mas se a minha instância estiver na rede privada, mesmo assim ele não vai acessar. Então deixa eu mostrar aqui, ó, eu criei então uma rule aqui, que é essa aqui, é uma função no IAM, dando acesso total ao S3. Claro que aqui é um laboratório, então eu dei um acesso total ao S3, mas você não deve fazer isso aí no ambiente de produção, você vai dar um acesso específico. Perfeito. Então vamos lá. Se eu tiver na minha instância que está pública, que é a instância que eu estou conectado, e eu der aqui um comando via interface de linhas de comando da AWS, que é o CLI, AWS S3LS, ele vai listar todos os buckets que eu tenho. E aí eu vou conseguir entrar nos meus buckets. Por exemplo, eu consigo entrar no bucket, copiar um arquivo para dentro desse bucket, eu consigo listar os buckets. Então eu tenho aqui, ó, site web app, eu consigo entrar nesse bucket e listar o que tem lá dentro. Por exemplo, AWS S3LS, vamos botar o nome do bucket, site web app. Ó, ele vai listar, não tenho nada dentro desse bucket, deixa eu pegar algum bucket que eu tenho alguma coisa aqui dentro. Esse bucket está vazio. Ó, UpperStack Live, vamos listar esse aqui. Ó, ele vai listar tudo que tem dentro do meu bucket. Legal, mas essa instância ela está pública. E essa conexão está sendo feita através da internet. Só que eu não quero que isso seja feito através da internet. Então, para isso, eu vou acessar a minha instância que está lá na rede privada. E essas redes privadas eu criei aqui no serviço de VPC da AWS. Ó. Então, se você olhar dentro do serviço de VPC, eu criei uma nova rede, que é a rede Projetos. E dentro dessa rede, eu vou ter as minhas sub-redes. Então, eu tenho duas sub-redes privadas, que é a privada 2 e a private 1. Tanto que, ó, as redes delas é a 10.0.144 e a 10.0.128, que inclusive é a que está a nossa instância interna, que é a 10.0.0.141. Então, ela está dentro dessa minha VPC privada aqui, perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu acessar essa minha instância que está dentro da minha rede privada. Para acessar ela, eu vou, de dentro dessa aqui, eu vou dar um SSH nela, ó. Então, eu vou me conectar na instância 10.0.141.210. Agora sim, agora eu estou dentro da outra instância. Pode ver que mudou aqui ó, o endereço IP dela. É a minha instância que está na minha rede privada, que vai ser essa aqui, ó. O IP dela, 10.0.141.210. E se eu der o mesmo comando agora, deixa eu limpar a tela. Se eu der o mesmo comando, AWS S3LS, eu não vou conseguir listar os meus buckets. Por quê? Porque essa instância, ela não tem acesso à internet. Eu não faço nada com ela, eu não consigo conectar para fora. Então, para eu conseguir acessar esses meus buckets, eu vou precisar criar, aí sim, um endpoint. Como que a gente cria esse endpoint? Eu venho aqui no serviço de VPC da AWS e vai ter aqui a opção de endpoints. Eu tenho vários tipos de endpoints diferentes. Aqui a gente vai criar um endpoint para o S3. Então eu vou clicar em criar endpoint. Vou colocar um nome para ele. Vou criar my S3 endpoint. Meu endpoint do S3. Então esse endpoint ele vai ser para um serviço da AWS, certo? Qual o serviço da AWS que eu quero criar esse endpoint? O S3, então eu boto aqui pesquiso, né? E aí quando eu boto aqui o S3 eu tenho vários... Opa. Quando eu pesquiso aqui S3, eu tenho várias opções. E a que eu quero aqui vai ser esse aqui, ó. Nome do serviço vai ser o com.amazon.aws.aregião.s3. Então a região que eu estou usando aqui, a gente pode ver aqui é Oregon, né? Então a sigla dela é OS-OS2S.S3. Região de Oregon. Qual o tipo de endpoint que eu quero criar? Vocês lembram lá na questão, que a questão já falava assim, ó, criar um VPC endpoint de gateway para o S3? Então, eu vou criar um VPC endpoint de gateway para o S3.
Então eu crio esse VPC Endpoint. Aqui ele me pergunta de qual é a VPC, qual é a minha rede principal. Eu vou falar, minha rede principal é a rede projetos, que é onde está criada as minhas instâncias. Ó, vocês podem ver que eu deixei rodando aqui aquele AWS S3LS, ele não listou meus buckets ainda, né? Perfeito. Depois que eu escolhi qual é a rede que eu quero, ele vai me perguntar quais são as minhas tabelas de roteamento. Então, quando a gente cria uma VPC, ele cria as tabelas de roteamento. Se você quer entender mais de criação de VPC, tabela de roteamento dentro da parte de redes da AWS, tem outros vídeos aqui no canal. Dá uma pesquisadinha aqui que você vai encontrar um vídeo falando sobre VPCs. Mas aqui eu quero criar esse endpoint para as minhas subnets privadas. Lembra que eu mostrei a privada Private 2 e a Private 1? Então a minha privada 1 e a minha privada 2. Então eu vou selecionar essas duas tabelas de roteamento. Então ele criou junto com a minha VPC, então a minha rede de projetos, tabela de roteamento da minha subrede Private 2. Então vou selecionar as duas aqui. E aí, que tipo de acesso que eu quero? Eu posso dar um acesso personalizado, e aqui eu vou definir as políticas que eu quero, ou vou dar um acesso total ao S3. E aí eu vou mandar criar o meu endpoint. Nesse momento que eu mandei criar o meu endpoint, se eu ficar olhando aqui para a minha instância C2, ela está tentando conectar lá, ó. Ele já criou o endpoint e automaticamente ele já tem acesso ao meu S3. E eu continuo sem ter acesso à internet, ó. Se eu tentar pingar alguma coisa, ele não vai pingar porque eu não tenho acesso à internet, ó. A minha instância não sai para a internet. Já a outra instância, deixa eu sair dessa aqui. Já a outra que tem acesso à internet eu consigo, ó. Essa aqui está navegando na internet normalmente. Porém, a minha instância que está lá na minha rede privada, ela não tem acesso à internet, mas eu consigo acessar os meus buckets no S3 normal. Então, se eu der lá AWS, S3, LS, S3, dois pontos, vamos listar um bucket aqui. Aquele mesmo que a gente tinha usado era UpperStack Live. Ó, então eu consigo listar todos os meus buckets. E esse é o motivo pelo qual aquela resposta da prova, a resposta correta é a primeira opção, criar um VPC Endpoint. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui também no final outras sugestões de vídeos para você assistir que fazem sentido aqui com esse assunto. Deixa aquele joinha, se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.